A paz do Senhor Jesus, nesta palavra, Jesus Cristo vai falar contigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4, eu vou estar lendo a partir do versículo 26, que nos fala assim: a parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como um homem que lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse noite ou dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último os grãos cheios de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui Jesus está explicando acerca de algumas parábolas. O Senhor aqui, ele fala da parábola da candeia, ele fala da semente e fala da parábola do grão de mostarda. Louvado seja Deus, mas eu vou ficar aqui, né, somente na semente, aonde eu li. E nós vamos entender que o Senhor, ele usava as parábolas para poder facilitar o entendimento do povo naquela época. E essa era uma forma simples dele pregar, usando o que o povo trabalhava naquela época. Mas nós vamos entender também que quando Jesus pregava em parábolas ali para o povo, depois à parte, ele sempre explicava o que significava aquilo ali espiritualmente para os discípulos. Louvado seja Deus. E aqui ele está falando sobre a semente, está falando sobre uma semente, que é a semente do reino de Deus. Ou seja, Deus, quando ele escolhe eu e você para que a semente do reino seja implantada em nós, ele já conhece, né, todo o efeito dessa semente, o que ela vai ser produzida em você. Nós vamos entender aqui que essa semente ela é lançada na terra do nosso entendimento, do nosso coração. E essa pessoa, quando ela recebe a semente, e Deus a escolhe, Deus coloca na vida dela um ministério, um chamado, essa pessoa ela começa a buscar ao Senhor de dia e de noite. E o texto fala assim, ó, e dormisse e se levantava noite e dia. Então, esse dormisse é você a todos os dias estar em busca diante de Deus, de noite e de dia. E algo lindo o Espírito Santo me falou, que há sempre um processo, que ninguém chega assim, no de repente, né, sem experiência, sem ter passado por situações. O Espírito até me traz aqui um exemplo rápido de Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias e que Esaú, ele questiona com ele acerca de você vai enfrentar o Golias, né? Tipo assim, sem experiência, sem nada. E ele fala, não, quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei leão, eu matei urso, eu tive experiências de guerra. Então eu sei como lutar, não estou aqui, né? Eu não cheguei aqui de repente, eu não estou aqui aleatoriamente, há um trabalhar de Deus na minha vida. Então a gente vai entender que quando Deus levanta alguém, essa pessoa ela não chegou vazia, ela não chegou sem frutos, ela não chegou sem conhecimento, ela não chegou sem intimidade com Deus. Ela pode até não ter estudo, irmãos, mas conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo de Deus, essa pessoa vai ter. Porque há sempre um processo. Claro, Deus pode, como fez com Paulo. Um exemplo, Paulo foi aquele que teve um encontro com Cristo e ali ele recebeu já os seus 9 dons e ele já começou um trabalho missionário maravilhoso. Deus faz assim, mas geralmente é normal que passe-se um processo. Por exemplo, Pedro, Tiago, João e os outros discípulos caminhou com Jesus cerca de 3 anos.
E ali recebendo conhecimento e aprendendo do mestre como funciona, como é o reino de Deus, como anunciar, como pregar e receber o poder e depois o revestimento do Espírito. É um processo, para cada um Deus tem um processo. E aqui ele está dizendo que a semente cai em nós, no nosso coração. E ali o Espírito Santo de Deus começa a fazer frutificar, dar o crescimento. Mas é de uma forma exatamente como a palavra fala aqui. Ninguém consegue ver. Aquela pessoa fica no anonimato, às vezes 5, 6, 7, 12, até mais anos. Até Deus levantar, até Deus soprar. E aí é quando a sociedade vai ver que aquela pessoa está cheia do poder de Deus, cheia dos frutos do Espírito. Aquela pessoa já não é mais aquela pessoa tímida que todo mundo conheceu lá atrás. Essa pessoa está pregando, essa pessoa está louvando, essa pessoa está ministrando oração e as pessoas sendo curadas. Os frutos que estavam ali no anonimato, que era só entre a pessoa, entre a semente lançada, sempre entre a pessoa e entre Deus, começa a aparecer, começa a frutificar. E aí se torna visível. E é isso que acontece quando nós plantamos uma semente na terra. Aqui no nosso mundo literal, nós plantamos e demora até que isso brota, até que cresça, até que de repente venha a flor, até que de repente venha ali, aleluia, a semente mesmo de fato, para que venha a haver a produção. E é dessa forma que acontece também no espiritual. Passam 5, 6 anos, é onde as pessoas começam a falar, meu Deus, como aquela pessoa mudou, como está louvando. Nossa, quando vai orar a gente sente a graça de Deus. Nossa, quando vai pregar, como Deus usa, que coisa mais linda. E isso tudo é os frutos que a pessoa buscou em Deus. Porque a semente do Senhor, ela cresce. Sim, ela cresce em nós, mas há um processo. Quando eu recebo a palavra do Senhor e quando eu recebo de Deus uma palavra direcionada, eu começo a buscar incessantemente por esse Deus, por conhecê-lo e para que a graça dele esteja na minha vida. Aleluias. E foi assim com todos aqueles que receberam uma palavra direcionada do céu acerca de que iria usar, você iria pregar ou louvar ou ser pastor. Independente, tudo isso são sementes do reino que entram em nós, irmãos. E nós temos que dar a abertura para o crescimento. Por isso, aleluia, que é aqui, ó, passa a noite, passa o dia. E aí a semente brota e ela cresce. Só que as pessoas olham de fora, assim como no texto aqui, ó, não sabendo como. Como que essa semente cresceu? Como que essa semente frutificou? Porque se torna visível, irmãos. As pessoas ficam pasmas olhando para você, não é possível, não é aquele, não é aquela. Porque Deus faz assim. Deus, ele muda. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Senhor e como Salvador, eu era uma pessoa muito dorminhoca. Eu dormia até meio-dia, até 11 horas, até 1 hora da tarde, se deixasse. Não queria nem saber. Como diz as pessoas, não estava nem aí com a hora do Brasil. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida, como Senhor e como Salvador, amados irmãos, a primeira coisa que ele fez foi mexer no meu relógio, no meu reloginho, aleluias, porque eu comecei a buscar o Senhor pela madrugada e eu mudei ali o meu ritmo, mudei a minha maneira de viver, tive um encontro maravilhoso com o Senhor e desde então, a minha vida, irmãos, estou aqui para dizer que Jesus, ele muda cenário, ele muda a sua dor, ele muda seu sofrimento e ele te coloca num padrão que ele quer, que é para o reino, para o crescimento do reino. E ali o Senhor começou a me tratar, aleluia, e quanto mais eu buscava o Senhor, mais promessa ele fazia sobre a minha vida. E as sementes foram lançadas. E hoje eu posso dizer para os irmãos que hoje já está se tornando visível aquilo que Deus implantou em mim através da oração, do jejum e a busca pela madrugada diante do Senhor. Porque nada é meu, tudo é dele. Tudo que é falado no canal, todas as palavras que são trazidas aqui, é através do Espírito Santo de Deus. Porque eu de mim mesma não teria condição e nem capacidade de fazê-lo. Mas o Deus que me chamou, é ele que me garante. E ele tem colocado as sementes que ele mesmo colocou em mim
para fora, para que sejam sementes, para que possam ser lançadas também na vida de outras pessoas. E aí ele fala seguindo assim, ó, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último os grãos cheios de espiga. Aqui ele está dando o exemplo falando que quando se pega uma terra e planta ali uma semente, ela vai frutificar. Ela vai crescer, ela vai dar a erva, ela vai dar a espiga. E depois ali os grãos cheios de espiga, que significa que você vai crescer, você vai frutificar e depois você vai ter o poder de alimentar vidas, alimentar pessoas. Aquilo que Deus colocou dentro de você se tornou alimento, porque tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que dá flor e dá ali a espiga e depois os grãos, obviamente se torna alimento e vai se tornar vida para pessoas. Louvado seja Deus. E é isso que Deus faz, irmãos. Ele pega você do monturo do pecado, te tira do meio do lixo, te coloca aqui onde Ele quer, te dá um banho de misericórdia e ainda te faz ser a pessoa que Ele vai usar para poder alimentar almas famintas, alimentar pessoas que estão fora do caminho e trazer para o caminho para também servir a esse Deus que é poderoso e que tem poder de fazer todas as coisas. Amém, amados irmãos? Olha só, para terminar o versículo, e quando já o fruto se mostra, aleluias, é porque está pronto, né, para ser colhido e chegou ali a sua ceifa, no caso. Aqui Jesus está falando que quando nós estamos prontos, amados irmãos, nós vamos ser lançados, né? Nós vamos ter poder de fazer com que o que foi plantado em nós vai ser lançado para poder outras pessoas estarem ali se alimentando. E automaticamente, ele está falando, aí quando o fruto chega, se mostra. Não tem como esconder aquilo que Deus colocou em você, se você realmente, de fato, pegar aquilo para você. Amém, meus amados irmãos? Eu tenho certeza que nas vossas vidas tem semente. E Deus está dando crescimento. E esse crescimento não vai ficar escondido, vai aparecer de alguma forma, porque você está diante daquele que tem o poder de plantar a semente, mas ele também vai fazer frutificar, dar ali a espiga, a sua semente, para que possa alimentar vidas. Você crê que você vai ser usado para o reino de Deus? Você crê que mesmo você não ter conhecimento algum, você não tem entendimento algum, através da oração, da súplica, da busca, da leitura da palavra, o Espírito de Deus vai tomar a sua vida e você vai ser canal de alimento, de bênção para pessoas? Eu creio, porque foi assim com a minha vida. Não fiz teologia, não fiz faculdade, não fiz nada disso. Mas quando eu vou pregar a palavra do Senhor, não sou eu que tomo direção, mas é a semente do Espírito que foi plantada em mim, que frutificou e gerou as palavras de sabedoria que o Senhor tem colocado na minha boca. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês não se esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar essa palavra. Abençoa mais alguém que de repente se esqueceu da semente que foi plantada dentro de si e que Deus quer usar essa semente, porque nada se perde quando se trata do reino de Deus. Amém?